Agora eu chamo a professora Rebeca Eckstein, professora de Direito Empresarial, para estar dando mais algumas dicas para a prova de vocês. Vamos lá? Bom dia, galera, futuros advogados de todo o Brasil. Eu sou a professora Rebeca Eckstein, atuo na área de Direito Empresarial e vou trabalhar com vocês algumas dicas pertinentes ao tema. Antes de iniciar esse nosso bate-papo sobre direito empresarial, eu queria mandar um forte beijo e um abraço para a nossa aluna Nery Miranda, que ficou conectada com a gente a semana inteira acompanhando a estreia do Pente Fino da OAB. A primeira dica que eu vou trabalhar com vocês diz respeito a quem exerce empresa. Quem pode exercer a atividade empresária? Nós temos a figura do empresário individual, pessoa física, e nós temos a figura da sociedade empresária, pessoa jurídica. Essas são as duas pessoas que podem exercer empresa. Um segundo ponto que eu quero tratar com vocês, que vem sendo tema recente na prova da FGV, diz respeito aos requisitos para que você seja considerado empresário. Esses requisitos, eles estão previstos no caput do artigo 966 do Código Civil. Uma homenagem aos meninos que estão assistindo essa aula, eu fiz um macete para vocês e na hora da prova vocês não vão esquecer os requisitos para que seja considerado empresário individual. No caput do artigo 966 do Código Civil, vocês vão encontrar lá a Copa, galera que adora futebol. O primeiro requisito é a circulação e produção de bens e serviços. Esse é o primeiro requisito para que você seja considerado empresário. O segundo requisito é a onerosidade. O terceiro requisito, o profissionalismo, também conhecido como habitualidade. E o quarto requisito para que você seja considerado empresário, que é exercer atividade econômica. Então, os 4 requisitos para que você seja considerado empresário. Copa, galera, não esquece na hora da prova. Circulação e produção de bens e serviços, onerosidade, profissionalismo e atividade econômica. Agora, todos podem ser empresários? Todos podem exercer atividade empresária? Não. Galera, presta atenção nisso. O examinador pode brincar com vocês na hora da prova. O parágrafo único do artigo 966 vai trazer para vocês as exceções em que você não pode ser empresário, em que você não é considerado empresário. São elas, outro macete para vocês, a profinalicina. Nossa, professora, mas esse nome é tão difícil que é melhor decorar. Não sei. Pode ser que na hora de vocês, na hora da prova, ajude vocês a lembrar. É a profinalicina que não pode exercer atividade empresária. É o profissional intelectual de natureza literária, científica e artística. Nossa, que difícil esse macete. Eu fiz tentando ajudar vocês, eu sei que é um pouco complicado, mas vocês vão lembrar, como a gente está falando do Pente Fino da OAB, o remédio para matar o piolho é a profinalicina. Profissional, intelectual, de natureza literária, científica e artística. Agora, será que o dentista, o médico, nunca vai poder exercer empresa? Não. O próprio parágrafo único do artigo 966
traz uma exceção. Salvo que, galera, se a atividade empresária constituir elemento de empresa. Eu vou repetir. O profissional intelectual de natureza artística, científica, literária, nunca vai poder exercer empresa? Não. Salvo se se a atividade empresária constituir elemento de empresa. Então, por exemplo, se 2 médicos abrem um consultório, contratam uma secretária, contratam um office boy, isso é atividade empresária? Não. Agora, se 5 médicos se reúnem e abrem, por exemplo, um hospital, eles vão estar utilizando a medicina como elemento de produção. Então, eles podem sim ser considerados empresários, podem sim exercer empresa. Então, vamos lá. Empresário individual e sociedade empresária é quem exerce empresa. A gente tem os requisitos para exercer empresa, que é a circulação e produção de bens e serviços, onerosidade, profissionalismo e atividade econômica. Quem não pode exercer empresa? A profinalicina, o profissional intelectual de natureza artística, científica e literária. Mas nunca eles vão poder exercer empresa? Não, salvo se a atividade econômica constituir elemento de empresa. Agora, um ponto que eu quero tratar com vocês não podem errar, e essa dica também vale para a galera, para a parte de deontologia, dando um pouquinho de pitaco na matéria do outro, é que a atividade da advocacia jamais, nunca poderá ser considerada como atividade empresária. Vou repetir, galera, bota uma estrela, uma seta, um coração no caderno de vocês. A atividade da advocacia nunca, jamais, ela será considerada atividade empresária. Isso por quê? Porque o Estatuto da Ordem dos Advogados veda que a advocacia seja exercida em caráter de mercância. Vou repetir, a atividade da advocacia nunca, jamais será considerada como atividade empresária. Por quê? Porque o Estatuto veda que a advocacia seja exercida em caráter de mercância. Perdão. Agora, outro ponto que eu vou trabalhar com vocês diz respeito a SA, sociedades por ações, serão sempre empresárias. Isso mesmo, vou repetir. Independente do objeto, as sociedades por ações serão sempre consideradas empresárias. Da mesma forma que as cooperativas, por força de lei, serão sempre consideradas simples. Agora, eu quero que vocês guardem no caderno de vocês uma informação no que tange a cooperativa. Não obstante a cooperativa ser considerada uma sociedade simples, o seu registro será efetuado no Registro Público de Empresa Mercantil. Vou repetir. As sociedades por ações são sempre consideradas empresárias. Sempre. Da mesma forma que as cooperativas são sempre consideradas sociedades simples. Agora, o que vocês têm que ter em mente, na hora da prova o examinador pode usar isso. Aonde é feito o registro da cooperativa? O registro da cooperativa é feito no Registro Público de Empresa Mercantil. Guarda essa informação, que depois que a gente falar da personalidade jurídica, eu vou voltar nela. Quando que a atividade empresária ganha, quando que o empresário ganha personalidade jurídica? A personalidade jurídica do empresário, ela vem através do registro. Isso mesmo, a personalidade jurídica vem através do registro. Agora, esse registro pode ser feito em qualquer lugar? Não. Preste atenção. O registro do empresário deve ser feito no órgão competente. Isso mesmo. O registro do empresário deve ser feito no órgão competente. Mas, professora, como é que eu vou saber quando o registro, qual é o órgão competente? É muito simples, galera. Sociedade empresária, bem como empresário individual, tem o seu registro efetuado no Registro Público de Empresa Mercantil. Sempre, repetindo, a sociedade empresária, bem como o empresário individual, tem o seu registro efetuado no Registro Público de Empresa Mercantil. Da mesma forma que
as sociedades simples, bem como as sociedades simples, bem como aquelas que não tenham fim lucrativo, têm o seu registro no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Repetindo, sociedade empresária e empresário individual têm o seu registro efetuado no Registro Público de Empresa Mercantil, bem como a sociedade simples tem o seu registro efetuado no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Espera aí que agora eu não entendi mais nada. A cooperativa, que é uma sociedade simples, tem registro no Registro Público de Empresa Mercantil? Você não acabou de dizer, professora, que a sociedade simples se registra no Registro Civil de Pessoa Jurídica? Gente, é isso mesmo. A cooperativa é uma exceção. Uma exceção em que o seu registro será efetuado no Registro Público de Empresa Mercantil, mesmo ela sendo considerada uma sociedade simples. Então, se o examinador colocar na prova de vocês, a cooperativa, como sociedade simples, tem o seu registro no Registro Civil de Pessoa Jurídica. Tá certo? Não, galera, tá errado, porque a cooperativa é uma exceção em que o seu registro será efetuado no Registro Público de Empresa Mercantil. Então, fazendo uma revisão, a gente falou do empresário individual, da sociedade empresária, a gente falou dos requisitos para que possa exercer a atividade empresária, falamos daqueles que não podem exercer a atividade empresária, mas essa regra ela não é absoluta, ela tem exceção, já que se a atividade constituir elemento de empresa, poderá sim ser considerado empresário. A gente tratou do registro e agora a gente vai para um ponto importante. A FGV ela é sacana e na hora da sua prova ela vai te cobrar a responsabilidade civil dos sócios. É isso mesmo. Eu vou pedir para vocês me acompanharem no quadro e fazerem um quadrinho com a responsabilidade que quando essa questão cair na prova, vocês vão matar de letra. A responsabilidade dos sócios Nós temos a responsabilidade ilimitada, nós temos a responsabilidade limitada e nós temos a responsabilidade limitada e ou ilimitada. Como é que funciona isso? Quais são os sócios que sempre vão responder de forma ilimitada? São as sociedades, os sócios que fizerem parte de sociedade simples, pura, ou os sócios que fizerem parte da sociedade em nome coletivo. Então, se você for sócio de uma sociedade simples ou se você for sócio de uma sociedade em nome coletivo, você vai responder ilimitadamente. Agora, quem é que responde de forma limitada? A LTDA, bem como a SA, Sociedade Anônima. Isso mesmo, a LTDA e a SA, Sociedade Anônima. Eu coloquei um asterisco aqui para vocês, porque eu vou voltar na questão da responsabilidade da sociedade limitada. Agora, responde de forma limitada ou ilimitada, por exemplo, as cooperativas. Ué, professora, como assim a cooperativa responde de forma limitada ou ilimitada? É isso mesmo. O Estatuto Social vai designar se a responsabilidade dos sócios será limitada ou ilimitada.
Temos também as sociedades em comandita simples, que tem as duas hipóteses de responsabilidade. Nós temos o sócio comanditado. Gente, o sócio comanditado, ele é o quê, galera? Ele é um coitado. Ele vai responder de forma ilimitada. E temos os sócios comandatários, que vão responder de forma limitada. A última sociedade é a sociedade em comandita por ações, que tem também as duas modalidades de responsabilidade, limitada ou ilimitada. Dito isso, os sócios que têm responsabilidade limitada e os sócios que têm responsabilidade ilimitada, eu fiz um xizinho aqui na sociedade limitada, porque, não obstante os sócios responderem de maneira limitada, todos os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social. É isso mesmo. Não obstante a sociedade limitada ter responsabilidade limitada, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Vamos tratar agora, aproveitando que a gente entrou no tema de limitada, um pouquinho da sociedade limitada e um pouquinho da SA, que a FGV adora cobrar em prova. Mas se cair, vocês vão acertar. Vamos tentar gabaritar a parte de direito empresarial. Todo mundo ama direito empresarial. Direito empresarial é uma matéria apaixonante. Então, vamos lá. Na SA, no que tange ao administrador, o administrador da sociedade limitada, ele será sempre pessoa física. Ou seja, o administrador da LTDA será sempre pessoa física. Atenção, galera, nunca o administrador de uma sociedade limitada poderá ser pessoa jurídica. Nunca. Agora, o administrador de uma limitada tem que ser sócio da sociedade? Não precisa ser sócio. Para ser administrador de uma sociedade limitada, pode ser sócio ou não sócio, desde que seja pessoa física. O segundo ponto diz respeito à responsabilidade civil do administrador. Essa informação serve tanto para as sociedades limitadas, como para a sociedade anônima. Como responde o administrador? A responsabilidade do administrador, seja ela na sociedade limitada ou na SA, ela será sempre subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa. Por quê? Porque o administrador, ele atua em nome da sociedade, ele contrata em nome da sociedade, ele não atua em nome próprio. Por isso que a responsabilidade do administrador, ela será sempre subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa. Somente se comprovado dolo ou culpa do administrador na sua gestão é que ele poderá responder. Isso serve tanto para a sociedade limitada como para a SA. O terceiro ponto, também relativo a LTDA e SA, diz respeito à integralização do capital social. Como funciona a integralização do capital social? A integralização do capital social, ela pode se dar de três maneiras. Ela pode se dar por dinheiro,
que é o comum. Ela pode se dar por cessão de crédito, ou ela pode se dar por bens. Quero que vocês coloquem outra estrelinha, outro quadradinho, outro sorrisinho no que tange a integralização do capital social no que se refere aos bens. Esses bens, eles podem ser materiais ou imateriais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso integralizar o capital social com um imóvel. Posso. Aí é até bom vocês colocarem no caderno de vocês uma observação no que tange ao direito tributário. Quando vocês integralizam o capital social com um imóvel, não é necessário a escritura pública, ou seja, essa operação é imune de ITBI. Vou repetir. Quando vocês integralizam o capital social com bem, por exemplo, o imóvel, não é necessário a escritura pública. Agora, no que tange aos bens imateriais, esses bens, por exemplo, você pode integralizar o capital social com uma patente, você pode integralizar o capital social com uma marca, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que tem que ficar clara, que o examinador é safado, ele pode pegar vocês. No que tange a integralização do capital social na SA e na limitada, vocês não vão errar isso. Quando cair na prova de vocês assim, é possível a integralização do capital social com serviço? Não. Nunca, jamais, você pode integralizar o capital social na limitada ou na SA. Ah, como é que eu vou integralizar? Com dinheiro, com bens e com cessão de crédito. Dinheiro, bens e cessão de crédito. Com serviço, pode? Não. Se cair na prova de vocês, a integralização do capital social, ela não pode jamais ser feita com serviço. Outro ponto que eu vou tratar com vocês, aproveitando que a gente está na SA, é uma mudança recente que ocorreu em junho. Então, isso pode cair na prova de vocês no que diz respeito aos órgãos da SA. A SA ela é composta por 4 órgãos. Nós temos a Assembleia, que é o primeiro órgão da SA, que é um órgão obrigatório. A Assembleia é um órgão obrigatório. O segundo órgão da SA é a diretoria, também obrigatório. O terceiro órgão da SA é o Conselho Fiscal, também obrigatório. E eu deixei por último, propositalmente, o quarto órgão da SA, que é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, também conhecido como CAD, presta atenção nessa expressão, porque o examinador pode ser malandro com você e utilizar a expressão CAD. Você não vai saber o que é CAD, mas você que está assistindo o Pente Fino da OAB vai saber que o CAD é o Conselho de Administração. A informação que vocês têm que colocar no caderno de vocês é o seguinte: o Conselho de Administração está em vermelho porque ele é, em regra, facultativo. Ué, dos 4 órgãos, o Conselho de Administração, professor, é o único que é facultativo? Isso mesmo, ele é facultativo em regra. Galera, preste atenção. Em regra significa que existem exceções. Isso mesmo, existem 3 exceções em que o Conselho de Administração será obrigatório. São elas: companhia de capital autorizado, companhia de capital aberto e companhia
Sociedade de economia mista. Conselho de administração. Galera, tem uma pergunta no chat se CAD é a mesma coisa que conselho de acionistas. Conselho de acionistas, conselho de administração é aquele que compõe, o conselho de administração, perdão, ele é composto pelos acionistas. Então, olha só, eu falei para vocês que existem 4 órgãos na SA, a Assembleia, a Diretoria e o Conselho Fiscal, e falei que existe o Conselho de Administração, que é o CAD, que é facultativo. Existem 3 exceções, que é a Companhia de Capital Autorizado, Companhia de Capital Aberto e Companhia de Sociedade de Economia Mista. Agora, dito isso, é importante ressaltar que a mudança legislativa, ela decorre no que tange a justamente como o Conselho Fiscal ele é composto. Um aluno perguntou se o Conselho Fiscal, se o Conselho de Administração ele é composto por acionista. Essa regra ela era absoluta até antes de junho. Por quê? Depois de junho, houve uma mudança legislativa que determinou que o Conselho de Administração pode ser tanto por sócios como por não sócios. Então, eu não posso hoje mais dizer que o Conselho de Administração ele seja composto apenas por acionistas. Porque, em virtude dessa mudança legislativa que ocorreu em junho, o Conselho de Administração ele pode ser tanto por sócio como não sócio. Passando essa parte de SA, vamos tratar do artigo 1º da Lei 11.101, que fala da recuperação e da falência do empresário. Quem pode pedir recuperação? Quem pode falir? De acordo com o que está expresso no artigo 1º da Lei 11.101, empresário individual, bem como sociedade empresária, podem falir e pedir recuperação judicial. Por que eu estou judicial e extrajudicial? Eu estou tratando desse tema de vocês porque isso já foi objeto de prova e certa feita a FGV cobrou o seguinte: o empresário individual não pode pedir recuperação judicial. O empresário individual, ele não pode pedir falência. Essa alternativa está correta? Não, está errada, galera. De acordo com o artigo 1º da Lei 11.101, o empresário individual, bem como a sociedade empresária, podem requerer tanto falência como recuperação judicial ou extrajudicial. Agora, vocês que gostam de macete, vou dar um macete no que tange aos títulos de créditos. Nós vamos tratar dos princípios que também têm sido muito cobrado em prova pela FGV. Quais são os princípios dos títulos de crédito? Inclusive, no que tange a esse tema, nós temos uma decisão recente do STJ quando fala do princípio da cartularidade. Os princípios do título de crédito são muito fácil. Fácil. Eu quero que vocês decorem essa palavra. Fácil. Na hora da prova, essa palavrinha mágica vai ajudar vocês a acertar os princípios do título de crédito. O primeiro princípio do título de crédito é o princípio do formalismo. É isso mesmo, galera. Princípio do formalismo. Significa dizer que, quando um título de crédito ele é emitido, ele tem que cumprir os requisitos formais. O segundo princípio que eu queria tratar com vocês é o princípio da abstração. Significa dizer que o título de crédito e o negócio jurídico que lhe deu origem se desvinculam por endosso. Ai, que coisa complicada, princípio do formalismo, princípio da abstração. Galera, é muito fácil, vocês não vão errar isso na prova. Princípio do formalismo, princípio da abstração, princípio da cartularidade.
Agora, no que tange a esse princípio da cartularidade, que tem que estar presente quando você embasa uma ação de execução, você tem que portar a cártula, você tem que ter a cártula em mão, tem que anexar a cártula no processo. Agora, peraí que eu estou confusa. E aquela tal da duplicata virtual? Vou falar para vocês o seguinte, existia uma divergência na doutrina se era ou não cabível a duplicata virtual, justamente porque alguns doutrinadores alegavam que a duplicata feria o princípio da cartularidade. Aí o STJ se pronunciou e disse o seguinte, no que tange a duplicata virtual, ela é possível sim, e ela não fere o princípio da cartularidade. Então, poderíamos dizer que é uma relativização do princípio da cartularidade. O quarto princípio que eu vou tratar com vocês é o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Princípio da inopolibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Esse princípio significa que o devedor não pode opor ao terceiro de boa-fé exceções pessoais. O devedor não pode opor ao terceiro de boa-fé as exceções pessoais. O quinto princípio que eu quero tratar com vocês é o princípio da literalidade. Isso mesmo, princípio da literalidade. Significa dizer que vale aquilo que está escrito no título, vale aquilo que está escrito na cártula. Galera, já levantaram a plaquinha para mim, eu vou ter que ir embora, mas eu queria dar só uma dica, mais uma dica para vocês, no que tange ao aceite. O aceite no título de crédito é importante refrisar e ressaltar. Coloca uma estrelinha, coloca um coração, abre o olho, que o examinador pode ser sacana na hora da prova e tentar confundir vocês. O aceite está presente em todos os títulos típicos de crédito? Não. O aceite só está presente na letra de câmbio e na duplicata. Então, se cair na prova de vocês, na nota promissória é cabível o aceite? Falso. No cheque é necessário o aceite? Falso. Na letra de câmbio é necessário o aceite? Correto. Na duplicata é necessário o aceite? Correto. Agora, é importante vocês destacarem no caderno de vocês que o aceite na letra de câmbio, ele é facultativo. Na letra de câmbio, o aceite, ele é facultativo. Na letra de câmbio, o aceite, ele é facultativo. Na duplicata, artigo 15, o aceite, ele é obrigatório. E por o aceite ser obrigatório na duplicata, ele pode ser expresso ou ele pode ser tácito. Já na letra de câmbio, o aceite será sempre expresso. Se não houver o aceite expresso, o sacado não se compromete ao pagamento da letra. Então, o aceite na letra de câmbio será sempre facultativo, ou seja, ele tem que ser obrigatoriamente expresso. Já o aceite na duplicata, conforme previsão do artigo 15 da lei de duplicata, ele será sempre obrigatório, podendo ser expresso ou podendo ser tácito. Infelizmente, terminou o meu tempo, eu vou ter que sair daqui correndo antes que o pessoal me bata, o pessoal está querendo entrar, mas eu queria dizer que foi um prazer enorme estar com vocês aí, pelo menos nessa meia horinha, falando do direito empresarial. E eu queria dizer para vocês que quem quiser fazer a segunda fase de empresarial, aqui no curso Fórum, nós temos a segunda fase do professor Pablo Arruda, 100% empresarial, e eu estarei atuando junto com ele na segunda fase, com a professora Mariana Maduro. Um beijo muito especial para todos vocês, fiquem com Deus e vamos tentar acertar aí pelo menos umas 2 questões da parte de direito empresarial. Rebequinha, olha o Pedro. Meu orgulho. Galera, vocês viram que show, né? Essa mina é um diamante, eu quero dizer a concorrência aí, se tentar pegar ela eu mato.
mando matar. Tá ouvindo bem? Eu sei que vocês estão aí piruando, observando tudo. Essa aqui, se tentar tirar daqui, eu mando dar tiro de bazuca na cabeça. Estamos aqui, ao vivo está o Carlos Vinha, nosso presidente do Grupo Fórum. Tá te mandando um beijo pela aula maravilhosa. Tá o Felipe Formiga, lá dono do curso Lumen, no chat ali mandando um beijo para você. César Tavalieri, sócio do curso Sejus, encantado com sua aula. E o pessoal tá brincando que Pablo vai ter que se cuidar, porque tá chegando a Dalula do exame de ordem. A galera te apelidou aí de Dalula do Big Brother. Estão te elogiando, dizendo que além do talento, da simpatia, você é um charme de pessoa. Galera, queria dizer a vocês que é um orgulho imenso. Essa mina hoje aí está despontando como um talento no direito empresarial. A aula dela fala por si só, dispensa qualquer babação. Eu babo porque eu amo ela como uma irmãzinha mais nova, tem um amor incrível, um amor ágape, um amor filê, um amor bíblico que os irmãos têm pelos irmãos. Peguei essa menina aqui no curso no colo, demos a carteira a ela, passou em tributário comigo e hoje desponta em direito empresarial como um fenômeno. Está hoje aí trabalhando na segunda fase empresarial com o Pablo Arruda, que é o nosso camisa 10 aqui da equipe, e com a professora Mariana Madura. Eu brinco que formou um trio Madura, né? É Maduro, Mariana Maduro. Eu brinco que formou o trio mais lindo do mercado. Se for por beleza, tributário tá ferrado. Porque o Pablo, por mais que o Pablo seja um cara marrento, o Pablo é um cara boa pinta. Ele é bonito. Rebequinha linda, Mari linda, é a segunda fase mais charmosa do Brasil. Pablo Arruda, Rebeca Eckstein e Mariana Maduro. Então, queria dizer a vocês que, mais uma vez, o Curso Fórum está orgulhoso de estar lançando esse diamante aqui no mercado do exame de ordem. Tem um futuro incrível. Uma menina que se formou, tem o quê? 1 ano de formada, Rebeca? 9 meses. 9 meses de formada. E hoje, com essa desenvoltura, estuda que nem uma psicopata. Ela passa o dia inteiro aqui no curso, trancada na salinha de estudo, na cabine dela, estudando, fazendo resumo, assistindo aula dos outros professores, transcrevendo aula, baixando aula online e esse sucesso que vocês viram aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar a bola aqui, Léo, para você reassumir. Estou me despedindo, vou sair junto com a Rebeca aqui, não vou com ela. Saio junto com ela, mas não vou com a Rebeca. Quero agradecer a todo mundo que está no chat. Tentei botar algumas mensagens, estava aí como moderador agora. Pessoal de Belém, pessoal de Natal, pessoal de Floripa, ô Carluxo, estão pedindo para abrir um curso em Florianópolis, estão pedindo ali o curso Fórum presencial em Florianópolis. Será que vai ter gente que quer ir para Floripa, dar aula lá em Florianópolis? Será que a gente vai ter um público para a gente ir para Floripa? Estão pedindo um curso em Brasília, está o pessoal de Bagé, está o pessoal ali do interior de Minas todo, Iturama, Divinópolis, Valadares, Lavras, Uberlândia, uma galera em Montes Claros, Monte Azul, pessoal, Sete Lagoas, pessoal em peso de Minas com a gente aqui. Tem gente, Rebeca, de Recife, Fortaleza, Belém do Pará, João Pessoa, Salvador, a galera Blue em peso, João Nelson, Yolanda, Nayara, galera toda de Salvador